Em dezembro de 2025, no ano passado já, no meu TikTok começou a aparecer muitos vídeos de uma fangame de Five Nights at Freddy's, que se auto chamava Chaves Nightmares. E eu fiquei encantado, porque o jogo parecia ser muito bom, com várias mecânicas e um tom de comédia muito interessante, muito da hora. Então eu decidi ver mais, pesquisar no YouTube a lore e eu fiquei surpreso, porque apesar de ser uma fangame brasileira, o único vídeo de história que eu achei era um vídeo gringo falando sobre a história do jogo. Eu pensei, então, como é que pode uma fangame brasileira que supostamente está fazendo tanto sucesso não ter um vídeo de história? Então eu falei, por que eu não faço esse vídeo? Então decidi jogar o jogo e tentar descobrir a história dele. E a história é bem simples, para falar bem a verdade para vocês. Eu não achei nenhum grande detalhe que mude a história completamente, mas mesmo assim decidi trazer para vocês a história. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor e você está no Nerdsfera. E no vídeo de hoje eu vou trazer a história de Chaves Nightmares, uma fangame brasileira sobre Chaves misturando com o universo de Five Nights at Freddy's. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe o vídeo se você realmente gostar dele. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O jogo se inicia mostrando um anúncio de jornal. Nesse anúncio, o proprietário de um lugar chamado Show dos Chaves, ele está procurando por um detetive para solucionar um caso, pois anos atrás, nesse local onde era feito festas temáticas do seriado, houve um incidente onde houve assassinatos. Então está se procurando um detetive para solucionar. O detetive vai ganhar R$ 1.000 caso ele consiga resolver esse mistério. Então se inicia logo a noite 1. Na noite 1, nós já recebemos uma ligação. Nessa ligação, o cara do telefone ele vai começar a falar com a gente. Ele começa a falar que ele agradece por a gente ter vindo para tentar ajudar eles a resolver esse caso. O jogo não deixa claro quem é esse cara do telefone. Se ele é um funcionário, ou se ele é um funcionário menor, ou se ele é o proprietário. Eu imagino que ele, pelo jeito das falas dele, ele seja proprietário barra ou um gerente do local. Ele pode ser uma dessas duas coisas. Bom, ele ele vai falando que ele agradece para a gente investigar. Ele vai explicando como é o lugar, explicando os trajes que tem lá, pois lá tem uns trajes animatrônicos dos personagens de Chaves. Ele vai explicando que um assassino foi lá e matou alguns funcionários usando os trajes. Então ele quer que a gente ajude nessa investigação para a gente ganhar a nossa recompensa e para que o show possa reabrir, porque o show ficou vários anos fechados e eles querem reabrir o local. Ele conta essa parte da história, depois ele vai dizer como funciona cada traje. Nessa noite 1, só 3 trajes estão ativados, que no caso é o traje do Chaves, o traje da Chiquinha e o do Kiko. O Chaves, para a gente derrotar ele, basta ele vai aparecer no barril e basta a gente ficar piscando a lanterna na cara dele que ele vai embora. O Kiko, a gente tem que ir na caixa de objetos do jogo e colocar talco nele, pois isso é uma referência a um episódio e isso faz o traje voltar para o local de origem dele. E a Chiquinha, ela não nos mata, porém ela rouba um pouco da nossa bateria que serve para derrotar o Chaves. Mas para mandar a Chiquinha embora, a gente só tem que ir na caixa de objetos de novo e dar um pirulito para ela. Basicamente, o cara do telefone nessa noite ele só vai explicar isso, ele só vai falar o que aconteceu para o local estar fechado e as motivações que eles querem reabrir e vai falar como funcionam os trajes e nada mais disso. Ele vai falar que o nosso serviço também é da meia-noite até as 8 da manhã. Então, depois disso, a noite 1 acaba. A noite 2 se inicia e o cara do telefone já liga pra gente. Ele fala que espera que a gente esteja vivo. Ele não tá falando diretamente com a gente, ele só deixou uma gravação pra gente escutar quando chegasse no local. E ele diz que espera que a gente esteja vivo, mas ele não vai falar nenhum detalhe da história, não vai falar mais nada sobre o local, sobre os assassinos, sobre nada da investigação. A única coisa que ele vai falar vai ser sobre os novos trajes que estão ativos, que no caso é da Dona Florinda e do Seu Madruga. O Seu Madruga, ele é a melhor mecânica, é a mecânica mais engraçada do jogo. Esse jogo foca mais em comédia e é bem engraçado, porque o Seu Madruga ele vai aparecer na porta e a gente tem que ir no painel
e chamar o Senhor Barriga, que ele vai cobrar o aluguel e vai fazer o seu Madruga embora. É bem divertido essa interação, o jogo coloca uma frase do seriado e fica bem engraçada essa interação. Já a Dona Florinda, ela vai tentar chegar perto da gente para tentar nos matar, e para evitar ela a gente tem que ir nas câmeras e colocar o áudio do Kiko chamando por ela. O áudio vai fazer o Kiko falar mamãe e ela vai ir para lá. A gente tem que usar o áudio para afastar ela de nós. Mas tirando isso, o cara do telefone ele não fala mais nada, ele não fala mais detalhe de lore. Noite 3. Na noite 3, o cara do telefone de novo ele não vai falar nada da história. Só para lembrar que o jogo não é tão focado em história. Mas ele vai falar sobre 2 novos trajes que estão ativos agora. Que no caso é o traje da Bruxa do 71, a Dona Clotilde, e o traje do Professor Girafales. Do Professor Girafales, ele é igual a Puppet do Five Nights at Freddy's 2. Mas em vez de tocar a caixa de música, a gente tem que encher a xícara de café dele, senão ele vai nos matar. Já a Dona Clotilde, ela vai aparecer e a gente tem que achar a vassoura dela entre as câmeras para que ela possa ir embora. Bom, de novo, não tem mais detalhes sobre a história, ele não vai falar nada do restaurante nessa noite. E o cara do telefone só vai explicar como funcionam os novos animatrônicos e vai embora. Na noite 4, aí vai ser um pouco diferente. O cara do telefone, ele vai meio que desabafar com a gente. Ele vai citar um outro animatrônico que a gente viu nas câmeras, que é o Jaiminho, mas ele vai falar que a gente não tem que se preocupar com ele agora, ele não tá ativo, mas ele vai começar a desabafar falando o que espera que a gente ache o assassino, porque se eles não acharem e acontecer outro incidente, eles nunca mais vão reabrir, eles não vão ter mais dinheiro. Ou seja, nessa noite, é por isso que eu acredito que ele seja o proprietário ou gerente do lugar, porque ele está muito preocupado em ganhar dinheiro e tipo ele quer muito que ache o assassino para reabrir o local de novo, o local ficar seguro, mas ele não vai falar nada de animatrônicos e o único detalhe de lore é essa preocupação esse desabafo que ele faz. Na noite 5 vai ser ela é um pouquinho mais estranha. Nela, o cara do telefone vai ligar de novo. Ele vai falar que ele viu o Jaiminho andando por aí, pelo local. Mas como ele é um carteiro, então a gente só tem que pegar as cartas e provavelmente ele vai embora. E é justamente essa mecânica do Jaiminho. Ele vai aparecer na nossa frente. A gente tem que segurar na bolsa dele e ele vai embora. Mas algo me deixa, como eu posso dizer, eu acho bem suspeita essa frase dele, depois eu falo um pouquinho mais, porque no fim ele fala boa sorte para lidar com os 8 animatrônicos ativos, e isso eu acho um pouco estranho, depois eu digo mais porquê. E depois de fazer a noite 5, a gente vai ter o final do jogo, vai aparecer um dos finais do jogo, na verdade, porque são 3 finais, mas eles são bem fáceis de conseguir. Nesse final vai aparecer outro jornal e ele vai falar que encontraram um assassino, que foi descoberto quem era o assassino do local que adulterou os trajes do show do Chaves e que mais informações seriam dadas amanhã e seriam reveladas. Com isso, o jogo meio que acaba falando que a gente vai ganhar a nossa recompensa de R$1.000. Porém, o jogo não acaba na noite 5. A gente ainda tem mais 2 noites, tá? A noite 6 é a Crystal Night. E já indo direto pra noite 6, a gente já começa ela e tem uma ligação do cara do telefone. Ele vai falar que a gente tá muito feliz, que a gente achou o assassino. Eu acho bem é bem estranho, na verdade, tô até gaguejando, porque ele não fala que a gente achou, ele fala que acharam. Eu vou colocar o áudio aí pra vocês, depois eu explico melhor. Alô? Alô? Tenho uma coisa muito importante pra te contar. Encontraram o culpado. Isso é muito bom. Falaram que a identidade dele será revelada à tarde. Mal posso esperar para descobrir quem é.
pois nunca vimos a cara dele direito. Obrigado por aceitar nossa ajuda. Nós iremos te dar um prêmio assim que der 8 da manhã. Depois de amanhã, você não precisa mais voltar aqui de madrugada. Tchau, boa noite e te vejo às 8. Como vocês ouviram, ele fala que encontraram um assassino, mas segundos depois ele disse que a gente vai ganhar nossa recompensa, que a gente só precisa trabalhar essa noite. É bem estranho, porque por que a gente ganharia recompensa se não foi a gente que achou o assassino? Não sei se é um erro na hora de escrever o roteiro, mas, bom, é importante que ele vai falar que acharam um assassino, que ele vai ser revelado amanhã, e a gente só precisa ficar mais um dia no local e pegar a recompensa. Então a noite 6 ela vai ser um pouco mais difícil, os animatronics vão estar mais ativos, vão andar mais pelo local e a gente só tem que sobreviver até as 8 da manhã para receber a nossa recompensa. E aí a gente tem o segundo final, que é o final que revela que são os assassinos, que são Tripa Seca e Quase Nada. Pois é, dois vilões de Chapéu Colorado, eles usaram os trajes animatrônicos para matar funcionários do show do Chaves. E agora o show pode funcionar normalmente e a gente recebe a nossa recompensa de R$1.000. Então esse segundo final ele é meio que o final da história, onde a gente descobre quem foi responsável por tudo isso. E os responsáveis por tudo isso foram Tripa Seca e Quase Nada, que é o final da noite 6, que vai aparecer um jornal de novo falando que eles foram presos, pois o detetive descobrimos que foram eles. Porém, como eu disse, não tem só essa noite, também tem a noite 7. E a noite 7 é a Custom Night, a noite que a gente personaliza os animatrônicos na dificuldade que a gente quiser. E personalizando na dificuldade máxima e conseguindo zerar o jogo, a gente tem o último final, que é basicamente dizendo que o Silvio Santos ele comprou o local de show do Chaves, ele vai abandonar os trajes antigos e vai fazer novos trajes. Então, basicamente, esse é o segundo e o terceiro final. O segundo falando que Tripa Seca e Quase Nada foram os assassinos e a gente ganhou nossa recompensa. E o outro final falando que o Silvio Santos vai comprar o local. Então, só para não ser confuso, eu vou resumir aqui a história. Que é, basicamente, nós somos um detetive guarda no local chamado O Show do Chaves. Que é o local onde era feito vários shows temáticos do seriado Chaves. Onde um assassino usou os trajes animatrônicos para matar alguns funcionários. E isso fez o show fechar. Porém, depois de vários anos, os proprietários decidiram reabrir. Mas para que não acontecesse nada de ruim, eles contrataram um detetive para descobrir quem foi o assassino de anos atrás, para o show ficar seguro e ser reaberto totalmente. Depois das 5 noites, a gente descobre a gente supostamente descobre quem são os assassinos e acaba prendendo e acaba mandando Tripa Seca e Quase Nada para cadeia. E, bom, basicamente essa. E depois o Silvio Santos compra o local. Bom, basicamente essa é a história do jogo. Eu até tentei procurar nos jornais ou no jogo alguns detalhes da história, mas é um jogo focando em comédia, como eu disse algumas vezes, e ele não tem muita história. Porém, tem coisas que eu acho suspeitas, como por exemplo o cara do telefone. O tom de voz dele é muito suspeito. E o jeito que ele fala boa sorte lidando com os 8 animatrônicos eu acho muito suspeito. Também acho suspeito ele dizendo na noite 6 que acharam um assassino, ele não deixa claro se foi a gente ou não que achou o assassino. Eu acho bem estranho o cara do telefone. Eu acho que ele tem alguma coisa a ver com os assassinatos. Ele pode ter culpado a Tripa Seca e o Quase Nada. Eu acho o cara do telefone bem suspeito. Eu acho que ele é o verdadeiro vilão que fez essas vítimas. Mas eu não tenho como mas eu sei, mas não tenho como provar. O jogo não é tão focado em história, até porque se a gente for nas curiosidades do jogo, a gente vai ver que o jogo foi feito em menos de 2 meses, né? O criador disse que começou o jogo no fim de setembro e ele já foi lançado em dezembro.
Mas é um bom jogo, eu recomendo para vocês. Ele é bem leve, tem versão de celular, versão de computador. Ele é bem leve, porque jogos de FNAF são leves geralmente. O meu PC consegue rodar, e meu PC é meio ruim. E é um jogo bem divertido. Eu achei ele um pouco fácil demais nas suas mecânicas. Você só precisa ter um pouco de agilidade para lidar com os animatrônicos. Mas tirando isso, eu achei um jogo bem fácil. Mas ele é bem divertido. Ele é um nota 7 para mim. Recomendo demais. Bom, mas esse foi o vídeo. E aí, galera, o que vocês acharam da história de Chaves Nightmares? Gostaram? E o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Eu sei que a minha fala é meio ruim e de vez em quando eu erro, mas eu peço que vocês tenham paciência comigo. Deixem o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário falando o que achou do vídeo, o que eu posso melhorar. E, bom, até a próxima.